que a advogada Marcélia Bruna está aqui com a gente para explicar quais foram essas mudanças para a revisão da vida toda durante o processo de aposentadoria. Muito obrigado por aceitar o nosso convite neste feriadão aqui no Bom Dia Tapajós. Bom dia para você, seja bem-vinda novamente ao BDT. E olha, eu já começo perguntando o que mudou, como é que funciona, na verdade, a revisão para a vida toda? A partir do momento ali que solicita o processo de aposentadoria, já se há tudo isso que foi vivenciado, de contribuição, de trabalho, como é que funciona? Perfeito, Ulisses, a pergunta, porque antes de responder a pergunta, a gente precisa verificar e lembrar que tem muita gente que está recebendo um salário mínimo hoje, porque as contribuições anteriores a 94 não foram levadas em consideração. Isso mexe com a dignidade de vida do aposentado. Imagine você contribuir a vida toda com altos salários e aí, de repente, de 94 para cá, muda-se do cruzeiro para o real. E aí todas as suas contribuições de cruzeiro foram eliminadas do seu quinis, da sua vida contributiva. E aí você vai se aposentar com o mínimo. Isso impacta na economia das famílias, impacta no medicamento dos aposentados, impacta na saúde dos aposentados, impacta de forma geral na vida dos aposentados, né? Mas é importante destacar que o que mudou era que já tinha muita gente que tinha transitado em julgados sentenças favoráveis na revisão da vida toda, ou seja, judicialmente, os juízes já tinham entendido, os tribunais, que essa pessoa tinha direito a incluir aquelas contribuições anteriores a 94, e essas contribuições, uma vez que elas eram inclusas no cálculo, aumentavam exponencialmente o valor da sua aposentadoria. Então, só para você ter ideia, tinha gente que recebia um salário mínimo e passou a receber o teto da Previdência. A diferença é absurda. Em algumas ocasiões, a pessoa recebia o mínimo e aumentava R$400. Em algumas ocasiões, chegava-se ao teto, beirava-se ao teto. Então, isso era qualidade de vida, era dignidade de vida. E o mais interessante, Ulisses, é que isso daqui não é assistencialismo. Isso aqui é você, contribuinte, que pagou para usufruir desse direito, né? Não é, ninguém está pedindo nada, os aposentados não estão pedindo nada para o governo, foram eles que recolheram, que pagaram por isso e agora não podem usufruir. E houve mudança nesse processo, né? A gente sabe que isso que você pontuou pra gente já existia aí há algum tempo, mas houve uma certa mudança agora, recente, que é o que a gente gostaria de entender a partir de agora. Como isso vai afetar quem já fez a revisão da vida toda, quem ainda está ali nesse processo e quem pretende iniciar o processo? Perfeita a pergunta, porque não tem nem como a gente começar a responder no que mudou sem falar da política. Houve aí, estrategicamente, uma mudança, uma inversão na pauta. O tema revisão da vida toda, Ulisses, ele estava definido, já tinha sido julgado em 2 sessões. Ele estava definido. O que ia ser definido aqui era o efeito modulativo, a partir de quando se aplica, se vai ter retroativo ou não vai, se quem ajuizou a ação antes da decisão do STJ ia ter direito a retroativo ou não, só ia decidir isso. E, infelizmente, dia 21 de março, houve uma manobra jurídica no STF e pegaram de novo para julgar o mérito da revisão da vida toda e por 6 votos a 5 a revisão da vida toda acabou. E isso é extremamente desvantajoso para os segurados, eu volto a dizer, imagine aqueles que já estão recebendo a diferença salarial que sempre foi sua por direito e por uma manobra foi tirado as suas contribuições. Ou seja, ele contribuiu, ele não pediu nada para o Estado. Imagina isso agora, ele ter retirado. Então, agora só se tem uns embargos de declaração no STF para discutir os efeitos modulativos. Se quem já recebia vai continuar recebendo ou não, ou também para aquelas situações se vai ter que devolver o dinheiro para quem já estava com esse benefício implementado, para quem já tinha essas contribuições implementadas aí no seu cálculo. Daqui para frente não se tem previsão nenhuma, Ulisses, de volta atrás, de mudança de votos. O PDT, que foi o partido que ajuizou essa ação, está refletindo se vai ajuizar um embargo de declaração ou não. Então, assim, é uma derrota para os aposentados, é uma derrota para a dignidade de vida dos aposentados. Os aposentados desse país, eles não podem ser vistos como um problema, como uma fonte de despesa, uma vez que eles contribuíram e eles deveriam agora usufruir, né? Então,
não tem perspectiva para quem quer ajuizar daqui para frente, nenhuma perspectiva. O que se espera é que pelo menos aqueles que já tinham esses cálculos inseridos na sua aposentadoria, que se mantenha, né? Que se tenha coisa julgada. Ainda há essa dúvida em relação às pessoas que já tiveram ali aprovado, que fizeram a revisão da vida toda, ainda há essa dúvida se vão continuar recebendo aquele valor. Ainda há essa dúvida. O STF vai julgar vai dirimir essa dúvida, né, nos próximos dias, para quem já está com o benefício implementado, e pode ser que suspenda para quem está com o benefício implementado, e também para julgar se vai ter que devolver ou não. Imagine aí, ainda ter que devolver o dinheiro que é seu por direito. Então, infelizmente, né, é uma péssima notícia para os aposentados, é uma péssima notícia aí, sem sombra de dúvida, para essas famílias que contribuíram para a Previdência Social e viram ali todos os seus recolhimentos retirados e a sua dignidade de vida comprometida. E a partir de agora, a pessoa que der entrada, por exemplo, num processo de aposentadoria, ela só vai poder declarar a partir de 1995 toda a renda dela, é isso? Isso, a partir de julho de 94 em diante vai ser considerado essas contribuições que serão consideradas, infelizmente. E como isso impacta na prática? Você realiza, inclusive, esse atendimento previdenciário. Como isso vai impactar na prática? Há sempre pedido para a revisão da vida toda? A partir de agora, quais são as expectativas? Há sempre pedido para a revisão da vida toda. Geralmente, você tinha que ter ali 10 anos, antes de completar 10 anos, para fazer o requerimento. E o cálculo, ele sempre, Ulisses, que você submete essa vida contributiva do segurado ao sistema de cálculo, sempre dava ali em torno de R$200 a R$400 de diferença para aquelas pessoas que recebiam ali na média do cruzeiro. Mas tinham pessoas, por exemplo, vamos citar o exemplo de um gerente de banco, antes de 94, que tinha contribuições de 130 mil cruzeiros e que foi completamente desconsiderado. Eu tenho uma história como essa, né, que o cara era gerente de banco e aí, ali faltando 2 anos para ele se aposentar, ele foi demitido. A família continuou recolhendo o INSS dele no valor do mínimo e ele, quando se aposentou com um salário mínimo. O cálculo dele da revisão da vida toda beirava o teto da Previdência. Tamanho eram os salários que ele recebeu por longos anos, por mais de 25 anos, ele recebeu altíssimos salários e foram todos desconsiderados. Então, imagina o impacto disso na vida financeira dessa família. E há muitas histórias como essa, de pessoas que podem ser impactadas a partir de agora por conta dessa mudança? Sim, sem sombra de dúvida. Pessoas que não tinham feito o cálculo ainda e que estavam esperando a decisão do STF. É muito comum, o brasileiro é assim. Ele espera, não, deixa o STF decidir que eu vou atrás. E aí, esperando o STF decidir para ir atrás, chegou-se agora à conclusão de que não se tem direito à revisão da vida toda. Aqueles que ajuizaram a ação, que tiveram os benefícios implementados, espera-se que o STF decida coisas julgadas sobre esses casos, uma vez que desde 2013, né, efetivamente o INSS não tinha recorrido sobre isso. Então espera que quem tinha esses benefícios implementados mantenha-se implementados e aí a gente vai, se isso acontecer, a gente vai para aquele jargão, né, quem chega primeiro bebe água limpa. É isso mesmo. E o pessoal que está no processo agora de aposentadoria, deu entrada, queria fazer essa revisão, a partir de agora fez recente, mas ainda não concluiu o processo. Como é que faz? Vai receber esse valor que já estava sendo estipulado ali ou vai ter que receber apenas com o último salário que estava trabalhando? Suspende-se a aplicação da revisão da vida toda para todo mundo que estava em andamento, né? Então, a outra discussão é se vai ter que pagar custos processuais ou não. Tem pessoas que tinham salários aí acima do salário mínimo e que não tinham direito à justiça gratuita na Justiça Federal. Então, vai se discutir também isso. Espera-se que o STF decida se, além deles perderem, eles ainda vão ter que pagar a custa do processo. Então, tem toda essa situação, mas isso só se aplica para pessoas que têm aí, que ganham mais de R$5 mil. Não se aplica para pessoas que ganham menos do que isso, né? Então, infelizmente, hoje, o cenário da revisão da vida toda não cabe mais aplicação, não tem mais aplicabilidade prática, temos pouquíssima chance de reverter. O único ente que pode ajuizar um recurso contra a decisão é o PDT, que é o autor da ação, e espera-se que o PDT recorra dessa decisão, né? Uma manobra política que prejudicou tantos aposentados.
Você falou agora sobre os valores estipulados inclusive aí para esse recebimento e também para esse processo. Essa faixa de 5 mil, ela seria abaixo disso as pessoas vão ter esse direito ou, como você pontuou, cancelou para todo mundo? Só para deixar bem claro e esclarecer a situação. E a partir dos 5 mil, então, não vai mais ter mesmo, ou apenas em alguns casos, a análise vai ser feita? Nenhuma situação? Conte para a gente deixar bem claro. E nenhuma situação, Ulisses. O que eu utilizei aqui como faixa etária é para aquelas pessoas que já ajuizaram a ação na Justiça Federal. A Justiça Federal é a justiça competente para julgar esses casos. E aí, quando ela tem assim, uma renda mensal de mais de 5 mil reais, o que é que acontece? Pode ser que seja entendido que ele não é um beneficiário da justiça gratuita. Então, ele teria que pagar as custas do processo no valor da causa, né? É analisado ali 1%, 2% do valor da causa e ele pagaria as custas do processo. Isso também vai ser discutido no Supremo para que seja retirado o valor, a exigência de pagamento das custas do processo, uma vez, né, que o segurado seria penalizado duplamente. Como é que está hoje a procura por aposentadoria? Teve mudanças também, né? Quem pode se aposentar? Como é que funciona o tempo de serviço? Você pode explicar para a gente mais ou menos quem pode procurar, por exemplo, serviço para aposentadoria? É muito importante falar sobre isso, porque nós temos, infelizmente, por parte das pessoas que têm nível superior, que exercem cargos, digamos assim, que são bem remunerados, elas têm uma dificuldade, Ulisses, de procurar ajuda na hora da aposentadoria. E a gente vê muito isso acontecer, principalmente com os professores. Eles vão lá pelo simulador do INSS e aí solicitam sua aposentadoria, sacam o primeiro salário e só depois disso eles vão entender que aquele valor estava errado. Né? Então, a dica que eu posso deixar aqui hoje é não confie no simulador do INSS, procure ajuda profissional para isso. Né? Eu sempre uso essa expressão, eu não faço minha declaração de imposto de renda, eu não tenho conhecimento necessário para isso, eu contrato um profissional habilitado para fazer minha declaração de imposto de renda. Então, que tal reconhecer que cada um tem sua especialidade e evitar, né, quando a pessoa pede aposentadoria, Ulisses, que o valor sai errado, equivocado, existe possibilidade dessa pessoa questionar esse valor judicialmente. Só que demora um pouco mais. Que tal você se prevenir? Longo, né? Que pode lhe dar muita dor de cabeça. Que tal você se prevenir antes de solicitar a aposentadoria? Então, hoje nós temos regras de transição, tem que saber qual é a melhor regra de transição para você. Infelizmente, a reforma da Previdência, sim, ela prejudicou vários setores. O único que não foi prejudicado foi os segurados especiais, os agricultores e os pescadores. O resto todo foi prejudicado. A regra de cálculo. Então, o sistema todo ele foi criado para você trabalhar mais. E se você não tem esse conhecimento, se você faz sozinho, se você faz seu requerimento sozinho, por exemplo, os professores, né? Você não é todo mundo. O simulador do INSS não calcula a regra especial do professor. E aí, quando eles sacam, é que eles descobrem isso. E aí cria-se ali, já mudou tudo, porque o professor pensa, Ulisses, essa informação é muito importante, o professor pensa que se ele pedir aposentadoria, ele vai continuar trabalhando no cargo dele, mas se ele usou o tempo de serviço dele, do serviço público, por exemplo, professor do município, professor do estado, se ele usou o tempo de serviço dele para se aposentar, ele tem que ser imediatamente desligado. Então, imagine um professor que recebia 4 mil, vai receber 2, como é que fica a renda familiar? Às vezes paga aluguel, paga a escola do filho e, de repente, se vê numa situação em que não dá nem para manter as contas básicas do mês, porque não planejou sua aposentadoria. E hoje o pessoal comenta que ficou mais difícil se aposentar. Isso é verdade? Em uma análise como especialista neste assunto, atuante nesse assunto, isso procede? Realmente hoje a legislação está mais rigorosa em relação ao processo de aposentadoria? Sim, ela aumentou o tempo, né? E aí, além de aumentar o tempo de trabalho efetivamente, nós temos regras de transição. Então, pessoas que faltavam 2 anos para se aposentar, pode escolher uma regra de transição que pague 4 anos, que dobre o tempo para se aposentar. Mas, mesmo assim, o cálculo está muito prejudicial em relação a antes da reforma da Previdência, né, que entrou em vigor em 13 de novembro de 2019. Então, quem tem direito adquirido, agora vamos deixar essa dica aqui, para os professores, principalmente aqueles professores que tinham 25 anos de tempo de serviço, que não tinha o tempo mínimo, a idade mínima para se aposentar antes de 13 de novembro de 2019, esse professor tem direito adquirido, né? Você pode se aposentar com as regras anteriores
que são bem mais vantajosos, né, dependendo da circunstância, ou se você quer escolher uma regra de transição dessa e trabalhar um pouco mais. Mas, sem dúvida, sem sombra de dúvida, ficou um pouco mais difícil e aumentou-se o prazo. Lembrando que os únicos que não foram afetados foram os agricultores e os pescadores no aumento da idade. Que são processos diferentes, inclusive, né? Completamente diferentes, mas que também está muito difícil. Perfeito. Gostaria de agradecer a sua participação aqui com a gente. A gente conversou agora com a advogada Marcélia Bruna, está falando para a gente sobre a mudança no processo de revisão da vida toda. Comentou também para a gente o processo de aposentadoria. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui no Bom Dia Tapajós. Sempre um prazer recebê-lo por aqui. Obrigada, Ulisses. Até mais.